Cabra marcar para falar besteira, sou eu mesmo. Morrer, espero que não, mas falar besteira. Houve épocas aqui que era complicado. Tinha um núcleo, mais ou menos do mesmo tamanho, né, de alunos participando da APG e um núcleo de alunos evitando participar da APG. Recomendação é um termo, é um eufemismo, né? É um termo suave, explícita de seus orientadores. Né? Naquela época, turbilhando lá para quem dizia, a coisa era um pouco pesada. Né? Porque o movimento era politicamente muito relevante. Né? Qualquer coisa que se dissesse, fizesse. Enfim, e aí teve um grupo que ficou, essa lance das pessoas ficarem marcadas por, né, sempre lá nas reuniões, debatendo, defendendo o cara. Um grupo que ficou bem visado como caracterizar problemático, ainda nós como se não houvesse problema suficiente, né, o Ministério da Tecnologia queria fechar a organização do CNPF, mas enfim, problemáticos eram os que reagiram contra isso, de qualquer maneira é um ponto de vista. Mas durante algum tempo foi bem pesado mesmo, bem pesado. Tinha assembleias eram sempre muito cheias, mas era muito comum de colegas, isso não dá para cobrar nada de ninguém, não é assim mesmo, a gente não fica meio inseguro, mas eles sentavam para cima da assembleia virando tudo lá para a porta, para ver se quem que passava no corredor e tal. Era um clima meio estranho. Parece ditadura. Por aí, realmente. Que é delação? Mas aqui a gente não acho que delação, acho que isso não rolou, mas enfim, medo do cara ser flagrado mesmo. Mas agora mesmo a gente está passando por uma situação parecida, cara, porque teve votação, teve uma análise do plano diretor para os próximos 4 anos, impetrado pelo cara aí, pelo Lázaro, aí a gente fez uma reunião na APG para discutir e tal, e a ideia seria fazer um documento e tal, debatendo algumas ideias que estão lá, como APG, né? Aí tá uma divisão, assim, na verdade há um certo receio de você emitir essa opinião e a APG ser depois, vamos dizer assim, caçada aí pelos caras aí de alguma forma, por causa desse tipo de coisa. Por causa de serem problemáticos. Seria problemático. Não, a ideia seria a gente fazer um documento para assinar, mas é assinar assim, por exemplo, eu assinar, todo mundo assinar, aí o pessoal tem medo, sabe? Botar o nome lá. Assina pela APG, assina a APG. Assina aprovada a Assembleia, assina o programa. Então, aí a gente convoca a Assembleia, aprova a Assembleia e pronto. Dá fácil. A gente está nessa discussão aí para ver se consegue formatar um documento. Mas aí, por exemplo, as meninas do ICA já discordam e tal, porque disseram que o documento não vai passar, porque os professores já falaram que não vai passar. O que quer dizer não vai passar? Não vai ser, aquele documento não é o documento que vai ser aprovado, porque todos os professores já são contra ele. Então a APG vir contra ele também é uma perda de tempo. Chovendo molhado? Chovendo molhado. É uma questão de sensibilidade política, né? Você pode até achar que é um movimento que não seja necessário. Agora, o que a APG pensa, o que a APG pensa, não tem o que a gente pensa. O que se decide ali coletivamente. Não? Se há concordância por parte dos professores ou não, né? É independente, né? Independente, claro. Eu vejo. O que quer dizer isso? Quer dizer, é um discurso um pouco estranho. Quer dizer, e quando eles forem contra, aí vai valer a pena, mas aí vai ser mais perigoso. Né? Aí vale a pena por um lado porque faz sentido, porque é o contraditório, alguém está falando uma opinião que não está sendo verbalizado previamente. Mas, por outro lado, né, o risco político é maior. Eu acho que isso aí fica muito análises em camadas. Entendeu? Eu acho que se as pessoas reunidas da Assembleia acharem que vale a pena argumentar isso, é que não argumentem. Isso, exatamente. Engraçado, né? Porque a gente é educado para questionar, não é isso? Né? A gente faz ciência assim, né? Questionando, se apresenta, tentando aprender, etc. Dando opinião, tentando resolver as coisas, demonstrar as coisas. Mas na relação política, mesmo no Instituto de Ciência, a coisa não parece ser tão assim. Né? Você não pode questionar abertamente uma coisa. É um pouco complicado, parece um recorte. Né? Dentro da ciência você pode ser cientista. Qualquer outra sua atitude na vida, não. Você não pode perguntar, não pode saber, não pode questionar, não pode exigir que te demonstrem, né? Ou, enfim, minimamente
fato, meio estranho. Bom, vamos lá, né? Então a gente está aqui ainda no campo, agora a gente sabe não vetorial, não é isso? Vou escrever assim explicitamente, a última vez ele estava entre aspas a palavra vetorial, ok? Mas vou escrever assim com índice do espaço de Minkowski, que disso nós não vamos abrir mão, associado a partículas sem massa. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer com aquilo que aconteceu. Vou tentar ser o mais econômico possível na revisão de onde a gente parou e do qual foi o problema que a gente enfrentou na última aula. Eu vou até reforçar o tamanho do problema. Na verdade, a gente já detectou o problema de maneira suficiente, que já é problema suficiente para inviabilizar apostar nessa representação vetorial, tensorial de Rankine, o campo que a gente está propondo para escrever sem massa, mais unicidade, o candidato teria esse mais ou menos. Mas, na verdade, se a gente fizesse mais uma verificação de inconsistência, o resultado do problema é ainda mais grave. O que a gente está tentando, então, vamos lá, agora eu posso, não sei se eu sou mais explícito, não, vamos não ser explícitos. Vamos continuar escrevendo isso. A gente quer definir um campo que se transforma numa representação transforma numa representação do grupo de Lorentz. E, na verdade, aqui está escrito de uma forma geral, uma representação qualquer de índice L, mas o que a gente quer basicamente é que esse cara daqui esteja associado a um índice no espaço-tempo de Minkowski. Ordinariamente, eu queria que fosse um vetor, mas isso não funcionou. Lembrar um pouquinho por que não funcionou, a gente está trabalhando com partículas sem massa e a gente escolheu o representativo do momento para ter essa cara, certo? Então, K2 é zero, está na camada de massa nula. E aí a gente, para esse tipo de estado, para esse tipo de feromônio de partícula, como vale essa relação geral aqui de transformação, o grupo de isotropia não é como vale essa relação para definir o estado de uma partícula, como ele se transforma por Lorentz, quer dizer, a gente consegue resumir a estrutura da transformação através da representação adequada do grupo de isotropia. Daqui a gente tira, ou seja, esse W aqui é tal, o WK é K, o dado que deixa esse K que a gente escreveu aqui invariante. Okay? Isso daqui a gente tira as transformações por conjugação. Estou abolindo o zero aqui para não cansar. Esses campos, logicamente, são campos livres. A gente não está trabalhando com campos interagentes ainda. Okay? Então, o resultado disso aí, a consequência disso dos operadores de criação, a gente mostrou, um plano, certo? É uma transformação desse tipo, carrega esse fator de normalização aqui e levantaria esse θ, que é a representação do grupo de isotropia que a gente encontrou para as partículas sem massa, não é isso? Ok? E A, lambda P, ok? E o equivalente disso para o operador de aniquilação. Então aqui o A
Aqui se repete, aqui os condensados se mantém, e aqui o ar vindo aqui. Ok? Lembrando que quando a gente construiu o grupo Isotropia para esse representativo, ou seja, para partículas sem massa, usando esse representativo, a gente obteve, investigando o setor infinitesimal, definindo geradores, obtendo a álgebra dele, a gente obteve a identificação dele como euclidiano de 2 dimensões, mas fundamentalmente ele era gerado por 3 operadores que poderiam ser interpretados, embora interpretados algebricamente, não fisicamente, como 2 translações no plano e uma rotação no eixo perpendicular a esse plano, em torno de um eixo perpendicular a esse plano. E na representação do isotropia atuando sobre o espaço de Hilbert, ou seja, atuando sobre os estados de partículas, etc., a gente viu que a gente precisava impor a trivialidade da ação de 2 desses operadores, ou 2 desses geradores, que seriam justamente os 2 associados às translações, a essas translações do ponto de vista algébrico, comutável. Porque se não fizéssemos, esses estados teriam números quânticos associados a autovalores de espectro contínuo. E isso não encontra contrapartida na fenomenologia, quer dizer, além do momento haveria mais 2 operadores de espectro contínuo. Então a gente trivializou a ação do isotropia no espaço de Hilbert no que diz respeito aos 2 geradores que na álgebra comportam-se como se fossem translações. Mas isso não pode ser feito obrigatoriamente, né? Não vai ser feito, na verdade todo o drama que a gente enfrentou é isso, quando a gente, impondo que o campo se transforme tensorialmente, que a gente assim deseja, né? Impondo esse tipo de transformação dos operadores de criação e aniquilação, que vem da maneira como o isotropia age no espaço de Hilbert, e usando essa expansão, a gente tem usado aí recursivamente, porque ela já se mostrou adequada para a gente interpretar a relação entre o campo e a partícula que ele gera. Então aqui tem os coeficientes que definem de fato a representação de tal campo, coeficientes para os operadores de criação e aniquilação. A dependência desses coeficientes em x já está resolvida aqui, e aqui a gente passa aqui uma aula já introduzindo o que é necessário para falar do simetria interna. Quando a gente impõe essa cara para o campo e impõe que ele se transforme de uma maneira bem definida perante o grupo de Lorentz, alguma representação lá do grupo de Lorentz, que a gente quer a representação que a gente desejou que fosse a representação vetorial, aparece o que a gente chama de equações mágicas, ou seja, eu vou pegar essa regra de transformação e a sua velocidade conjugada, vou impor aqui, ou seja, eu vou fazer u psi u a menos 1, isso vai trazer esse u psi u a menos 1 aqui para dentro, vai produzir uma modificação desses operadores de criação e aniquilação, você faz uma mudança de variáveis, etc., e você acaba chegando a uma relação entre o grupo isotropia tal como age sobre as partículas e a sua representação, ou melhor, a maneira como ele se apresenta na representação que você está buscando para aquele campo ali. As equações mágicas são isso. Ok? E etc. Então, para o que a gente está fazendo aqui, elas aparecem para a gente nessa cara daqui. Vamos dar P sigma elevado a IP, P na sigma θ, igual a, acho que é só isso, barra do grupo isotropia, né? Isso daqui, na representação que a gente quer, e aqui aparece o resultado de isso. Ok? Isso aqui faz o papel do J, né? Do J na representação de spin J, que a gente chama de você no caso geral, etc. Isso aqui faz o papel daquele J cursivo, não é isso? Quando a gente trabalha num campo qualquer, mas associado a partículas com massa, porque a grupo isotropia é só 3, não é isso? A gente
estiver na camada de laço, o isotropia SO3, então quem aparece aqui são esses geradores aqui. E, basicamente é isso que a gente tem para trabalhar. E aí, tudo bem, a gente considerou essa equação master, no caso, de uma transformação que fosse um boost simplesmente. Então a gente tinha aqui o L num certo vetor P sigma que fosse transformado a partir do L de K sigma, de K é aquele vetor que a gente escolheu como representativo e aqui um vetor genérico, ou seja, é justamente o momento genérico, é o que comparece aqui para ser integrado na expansão do campo. E a relação desses caras aqui, né, em princípio, se for um boost padrão e não tem essa rotação, então o que apareceria aqui seria justamente a representação desse boost atuando acima do L de K sigma. Porque faltou um fator de normalização aqui. Isso aqui ainda tem P0. Faltou esse fator aí. Então, nesse caso daqui, esse fator aparece uma raiz de K0, que é o kappa, sobre P0. Certo? Esse aqui é o momento de estímulo, de chegada, e aqui o momento de partida. Ok? Enfim, isso no caso de um boost, não no caso de tomar a transformação, aliás, perdão, aqui não é isso não, no caso de tomar a transformação como sendo um boost, deixa eu chamar essa lógica, e se eu tomasse a transformação como sendo, agora sim, uma transformação do grupo isotropia, certo? Deixa que ele caia invariante. Então a equação master passava a se escrever como sendo o L de K, sigma, porque o momento transformado é o próprio K, isso que o isotropia deixa o K invariante, nesse momento transformado é o próprio K, é elevado a I sigma θ. Isso deveria dar igual. Aqui o fator de normalização se reduzia a 1, justamente por estar usando o grupo de isotropia, então o momento final inicial são os mesmos, os componentes zero são as mesmas. E aí aqui ficava a representação do grupo de isotropia que você precisasse na representação que você definiu no campo. Aqui sim deve me aparecer e aqui aparecia o seu L de K assim, tanto quanto lá. Ok? Aqui, portanto, o que a gente tem? A gente tem um caminho. Se você descobrir quem são esses caras, né, você descobre quem são esses caras aqui, fazendo um boost padrão, que leve no momento genérico, e aí, em princípio, se você sabe como esses caras aqui se transformam, você sabe como se transforma o campo. Porque a transformação desses caras que atuam no espaço híbrido já está dada, e finalmente o que você precisa é saber como é que isso aqui se transforma por Lorentz. Né? Mas o índice tensorial, ou pretensamente tensorial de Lorentz, ele na verdade na expansão ele comparece justamente nesses coeficientes aqui. Se souber como os coeficientes se transformam, você sabe como se transforma. E a gente pretendia que ele se transformasse tensoralmente. Aí o que a gente, aqui a gente adota de vez, abandona esse L barra genérico, começa a trabalhar de fato com o índice, né, no espaço mincótico, que a gente fez. Ok? Então a gente queria buscar a representação do grupo de isotropia no espaço mincótico. Né? Então, quem é o dado mini, né? Representação do grupo de isotropia lá. E a gente mostrou que nesse espaço, a representação, a expressão mais geral dos elementos desse grupo dependem de três parâmetros. Né? Não é surpresa, é o mesmo grupo de isotropia com o qual a gente trabalhou no espaço Hilbert, uma outra representação. Então vai ter o mesmo nos geradores, vai obedecer a mesma álgebra, o mesmo parâmetro. Surpresa nenhuma. A diferença é quando a gente está no espaço Hilbert, mais uma vez, esse setor aqui a gente simplesmente desconsiderou. O falta de contrapartida fenomenológica. Lá a gente estava falando como era a atuação sobre o espaço do estado de partícula, espaço Hilbert, a gente estava falando sobre atributos quânticos,
Então eu tinha direito de perguntar, a física tem isso ou não tem isso? Aqui eu não estou falando de partícula, estou falando da maneira como o campo se transforma, que eu gostaria que fosse uma maneira tensorial. Então eu não posso a priori excluir ou particularizar esses parâmetros. É a mesma coisa que dizer o seguinte, eu sei como eles se transformam para algumas transformações dentro do grupo de Lorentz, mas não para todas. Mas se for assim, eu não posso caracterizar esse objeto como objeto de comportamento tensorial de Anguilla. Então, aí eu não posso fazer isso. A gente fez isso no caso lá do espaço Hilbert, mas aqui eu não posso fazer isso. Okay? Eu preciso deixar esse elemento mais geral possível. E esse cara se escrevia, se decompunha dessa maneira aqui, assim, mesmo se você quiser, né? Sem mini, a gente pode escrever com lambda, I, θ. Você comprou com o produto de duas matrizes, matrizes mesmo, estou falando do espaço de Minkowski, representação ali, duas matrizes 4x4, onde essa aqui não tinha nenhuma dependência em θ, essa não tinha nenhuma dependência nos parâmetros alfa e beta. São dois subgrupos, na verdade. Mas o que a gente mostrou, aqui a gente não mostrou não, a gente sugeriu a demonstração, teve que fazer a conta explícita com a matriz que a gente achou aqui, tá certo? Mas a gente, enfim, sugeriu a demonstração de que é um subgrupo abeliano, esse aqui obviamente é abeliano, uma rotação mesmo, com parâmetros só no plano. E, enfim, aí a gente trabalhou os casos particulares dessa já particularização da equação master para quando a gente tivesse apenas a rotação aqui, ou se a gente estivesse tomando os parâmetros alfa e beta igual a zero, mas não em definitivo, a gente vai estudar de fato um caso particular, assumindo que é um caso particular da equação master. E depois a gente fez a verificação do que a gente tinha montado, invertendo, né? Fazendo θ igual a zero, ou seja, tentando entender como é que eram as transformações desse grupo aqui. E aí a gente realmente encontrou um problema. Só para lembrar quem é só para particularizar isso daqui, se eu fizer então o caso B1, em que essa transformação aqui é simplesmente a 0, 0 θ, ou seja, uma rotação. Certo? Então, no caso que é uma rotação, esse fator permanece, então eu tenho aqui o μ, já explicitando esse índice, né, de K sigma, é elevado a I sigma θ, é igual, e aqui eu vou escrever a matriz que a gente encontrou, então a matriz que a gente encontrava com rotações era cosseno de θ, eu acho que ele usa o sinal de menos aqui. Não faz diferença. A escolha desse parâmetro é absolutamente equivalente. E pelo menos assim, não é isso que vai mudar nenhuma das conclusões físicas que a gente vai tirar a respeito dessa montagem. E aqui aparecia, se você olhar isso daqui, aqui aparece de novo o próprio cara. Né? Estou usando ali o μ, mas o μ fica assim. Então a gente pegou essa equação e fomos explorá-la, né? Então a gente na verdade não trabalhou com o μ, a gente trabalhou já com um vetor aí de polarização, que tem uma relação com esse μ, né? O μ é 1 sobre raiz de 2π0 do μ, se ele for de π sigma, se aqui eu tiver um μ de π sigma, isso aqui passa a ser 1 sobre raiz de 2k0, se aqui for o m de k sigma, que é o caso que eu trabalhar. Okay. Além disso, por essa relação e por essa transformação aqui de Bush, essa aqui nós vamos essa aqui de Bush, usando essas duas informações, a gente também pode mostrar que o m de p sigma, já o vetor de polarização, ele é simplesmente o Bush padrão, mais nada em cima do M de K. Ok. Isso aqui é uma definição, né? Isso que eu estou escrevendo aqui é uma definição. Isso aqui não, isso aqui já é uma conclusão. Isso aqui é uma conclusão da maneira como os luz se transformam no Bush, simplesmente. Certo? E aí sim, usando essa definição, a gente chega a essa relação
já para os tensores de polarização. A diferença basicamente é que você limpa esse fator aqui, só isso. Você limpa esse fator aqui, é direto só a representação do músculo. Então, quando a gente fez isso daqui, escreveu esse cara explicitamente, então é 0, é 1, é 2, é 3, e a mesma coisa aqui. A gente de cara encontrou que é 0 elevado, vezes elevado a 1 sigma era simplesmente é 0 e mais nada. Né? Pegar essa matriz vezes essa, isso mostra para a gente algumas coisas. Né? Primeiro, falar? O E0 elevado a sigma até 0 e a mesma coisa acontecer com o E3. Esses dois aqui tinham essa relação aí. O significado todo era 0 ou o sigma era 0. Só que o sigma ser 0 criava um problema, porque aí a equação, a gente não chegou a escrever explicitamente aqui, mas enfim, saía dessa daqui, ou seja, 1, eu escrevi até com R, sem problema, exatamente, sigma θ igual, pode até manter a representação genérica aqui, de θ, assim, enfim, não importa que é o mesmo. Mas o fato de você escolher sigma igual a 0, esse lado esquerdo não tem nenhuma dependência térmica, isso aqui está 0 aqui térmico. Isso não é mais revolver. A inconsistência de tomar sigma igual a 0, o que implica que E0 e E3 é que tinham que ser dispensados. Um comentário que a gente não fez. Se a gente acreditar num vetor, não precisa nem saber o E1 e E2 ainda, né? A gente depois vai procurar o E1 e E2, foi o que a gente fez. Então a gente tinha E1 e E2, basicamente o que a gente achou daquela relação era uma certa matriz, E1 e E2 igual a 0. A gente montou isso daí usando o que sai dessa relação aqui, certo? E1 e E2, matriz E1 e E2. E aí a gente, dessa relação aqui, como a gente já tinha anulado a primeira e a última componente ali do meu vetor de polarização, evidentemente que não queria que isso se realizasse. Então a exigência para que eles fossem não triviais, eu tivesse algum campo, era que o determinante dessa matriz fosse igual a 0. Dessa exigência do determinante igual a 0, apareceu a equação cosseno de sigma θ igual ao cosseno de θ. Certo? Dessa equação, portanto, conclui-se que as helicidades em jogo, essas zeros, as helicidades em jogo são mais ou menos para satisfazer essa equação. Não tem outra forma de satisfazer. Não é uma soma, então nós já está rodado no círculo numérico. E claro que você pode achar conspirações. Você pode escolher θ igual a, sei lá, π sobre 4 e sigma igual a 7. E os cossenos vão ser iguais. Ok? Mas tem dois problemas. O problema que eu já falei aqui na próxima aula, você ficar escolhendo o signo que você quiser, porque você novamente não tem física para isso. Mas mais grave do que isso é que essas conspirações vão valer com um teto específico. Isso é a mesma coisa de escolher um alfa e um beta específico. Você fecha a equação master para um θ. Tá certo? E daí, quando eu fizer uma transformação com um parâmetro tendo outro valor diferente desse? É o mesmo problema. Que a gente acabou encontrando aqui com relação ao alfa. A única maneira de resolver isso de forma geral é essa daí, não tem outra. Isso aqui é uma propriedade do cosseno, mas não do parâmetro θ. Não estou fazendo instrução ao parâmetro θ. É uma questão da função que apareceu aí. Ok. Então, e além disso, né, explorando também as relações que levam a essa matriz, a gente pôde mostrar que para sigma igual a 1, o E2 é I elevado. I é 1. E para sigma igual a menos 1, o E2 era menos I, que levou a dois vetores de polarização, né? O MI de K mais 1, ou seja, sigma igual a mais 1 é, a gente botou um fator de normalização sobre 2, 0, 1 e 0, e a gente pode fazer aqui já mais ou menos 1, então aqui é mais 1.
caso sim, uma menos 1 menos 1. Ok? Foram os dois que a gente achou do vetor de projeção. Uma coisa que a gente poderia ter observado direto é que, não chegou a fazer, é que Kmi, o nosso representativo vezes Cmi é 0. Esse cara tem essas duas componentes 0 e o K que justamente só tem não nulos essas duas componentes. Ou seja, tem uma transversalidade que já está exibida aí. Ok? A gente gostaria de achar e está aí. Mas é claro, você pode dizer, mas não adianta muito isso, porque você até está constatando a transversalidade, mas logo depois a gente criticou essa solução. A transversalidade é uma solução que a gente aparentemente não seguiria com ela, né? Teria que refazer a montagem, porque isso não deu a tensionalidade desejada, porque se agora você fizer o caso particular E2, em que o elemento de isotropia, a família, né, o subgrupo do grupo de isotropia que você escolhe é o associado a essa transformação, não a essa, certo? Então, se você escolhe agora a equação, aqui seria B2, W agora é W de alfabeto e 0, ou seja, é o S de alfabeto. E a equação master ela fica parecida com essa daqui, só que com a diferença que eu estou usando o método básico, uma vez que grupo associado aos parâmetros alfabeto. Então passa a ser o L de K sigma, eu não estou escrevendo nada sobre o VL, certo? Então vamos dizer uma coisa só a respeito do VL. A equação master, antes, é exatamente a mesma, é menos um sinalzinho aqui, certo? Um sinal aqui nessa fase. E aí, quando você for seguir fazer essas contas, por exemplo, você particularizar para a rotação, como a gente fez, vem tudo igual, aqui tem um sinal de menos. Elevado a menos em cima da tela. Ok? E para o que a gente vai fazer com o S, por exemplo, não tem diferença nenhuma, porque quando você escolhe particularizar para o subgrupo do grupo de isotropia que não depende de θ, essa exponencial, que é o único lugar onde mora a diferença entre o I e V, desaparece. Ok? Não aparece mais. Então, enquanto ela está aqui, ela vai provocar coisas. Você tem a elevada I, sigma θ, etc. Tal. Eu poderia trocar a solução de U pela solução de V, trocando simplesmente, em vez de θ, porque aqui altera, mas aqui não altera, aqui é a mesma coisa, trocando simplesmente sigma por menos sigma. Ok? Então, a gente pode adiantar, se a gente fizer essas contas para o vetor de polarização associado ao VL, vamos chamar ele de C. Então vamos botar assim, o VMI, né? Vou botar assim aqui, VMI de K sigma é 1 sobre a raiz de 2K0. Vamos chamar o vetor de polarização de C. Inicialmente, só para não obrigá-lo a ser igual ao VMI. Ok? Se você fizer isso e puser aí as equações master, mais uma vez, a única diferença que você vai achar é naquele E elevado a menos I sigma θ. Então, são as mesmas soluções trocando só o sigma. Então, esse CI de K sigma, ou de mais ou menos 1, né, porque você vai chegar na mesma conclusão de que o sigma tem que ser mais ou menos 1, etc., ele vai ser 1 sobre range de 2, e aí você só vai inverter isso aqui. 0, 1, menos mais I. Ok? O que a coisa vai acontecer na inversão, ou seja, o cara que era sigma mais 1 aqui, a solução dele corresponde à solução desse cara para sigma igual a menos 1. E vice-versa. Ok? Fora isso, tem exatamente a mesma cara. E notem que esse cara que aparece aqui é o complexo conjugado desse. Então eu posso passar a escrever de agora em diante o vetor de polarização associado ao VMI, ao coeficiente do Adager conjugado, ele é simplesmente o MI, tá certo? De K sigma, mas esse é de K sigma, isso vai se transportar para o MI de P sigma e assim por diante. Então esse cara que vai aparecer aqui, tá certo? Ele é simplesmente o complexo conjugado desse aqui. Na verdade, você ainda poderia pedir, né, um outro fator. Há modificações que você poderia fazer de forma que esse cara não fosse exatamente o complexo conjugado do outro. Mas isso sempre poderia ser absorvido na sua definição, né, cara? A gente pode adotar
assim, a priori, sem ter de generalidade. Ok? Bom, quando a gente impôs, a gente escolheu examinar o que acontecia para esse setor, para esse subgrupo do grupo de isotropia, apareceu uma contradição. Porque nesse caso, a minha equação de autovetores, né? O L de K sigma não tem teto, o teto igual a zero, é simplesmente o L barra B de L barra a representação do S, de alfa beta, o L barra de K sigma. Então é uma equação de autovetores, né? Esse cara, uma matriz atuando sobre ele, na representação que ele está definindo, é ele mesmo. Certo? Mais nada. Então, quando a gente faz isso com isso, se a matriz tem essa cara daqui, é 1 mais zeta, alfa, beta, zeta, alfa, beta, aqui o que? Menos zeta, aqui era 1, 0, 0, 1, aqui era alfa de novo, aqui era beta de novo, menos alfa, menos beta, 1, menos zeta. O de zeta era alfa 2, beta 2 sobre 2, portanto, tudo escrito em termos de alfa e beta. Você pegava essa matriz, atuava com ela, digamos, nesse cara, mais 1, ou 1 menos 1, tanto faz. Vamos lá. 0, 1. Mais ou menos e 0, tanto faz qualquer um deles, isso dá 1 sobre R de 2, evidentemente. Estou reproduzindo aqui coeficiente. E aí aqui aparecia 1 mais ou menos 1, eu vou apagar isso daqui. Vou escrever minha mão. C. Aparecia aqui em cima, é só fazer a conta, alfa mais ou menos i beta, 1 mais ou menos i, 0. Se eu estivesse considerando mais i aqui, né, aparecia alfa vezes 1 mais i vezes beta. Vou pegar essa primeira linha da primeira coluna. Aqui é 0, aqui é 0. Então, o primeiro elemento lá era alfa mais i beta. Se tivesse um menos i aqui, apareceria alfa menos i beta. Ah, perdão, aqui embaixo é a mesma coisa. Alfa mais ou menos i beta. Então, a conclusão, a gente só fez, na verdade, com sigma igual a 1, mas a gente só fez com mais i aqui. A conclusão para isso aqui fechar, e é uma equação de autovetores, tem que fechar, é que alfa mais i beta tinha que ser 0. Na verdade, sigma igual a mais 1 diz isso mesmo. E isso já era um problema, isso aqui já era, enfim, problema suficiente para a gente, porque significaria que eu só consigo fechar a equação master, portanto, compreender plenamente a maneira como esses vetores de polarização se transformam, e daí os coeficientes, e daí o próprio campo, tá ok? No caso que a alfa e beta tivesse essa relação de vínculo, não para um... Valeu, Tiãozão. E não para um elemento qualquer lá dentro do grupo de isotropia, portanto, há elementos de Lorentz que não estaria, eu não saberia como transformar o campo diante de uma transformação produzida por ele. Mas mais ainda do que isso, na verdade, não é só um vínculo entre alfa e beta, alfa igual a menos e beta nesse caso, não. Isso para sigma igual a mais 1. Mas para a coisa funcionar para sigma igual a menos 1, em tese eu gostaria que funcionasse em ambas as situações, se eu escolher sigma igual a menos 1, a exigência é que alfa menos e beta seja 0. Então é mais grave, já era grave o suficiente, já não tinha funcionado, mas para funcionar para ambos os vetores de polarização, só se alfa e beta forem 0. Certo? Eu tenho que amputar completamente um dos dois subgrupos do grupo de isotropia para poder entender esses caras aqui como tensores, ou seja, como obedecendo a equação master que veio dessa expansão de campo sim, mas supostamente de que haveria, eu paguei para discutir aqui, haveria uma representação de Lorentz que transformaria o campo de maneira tensorial. Ou seja, é uma contradição, porque não há, porque tem um pedaço do grupo de Lorentz que eu não sei como atua sobre esse campo. Então não há, a conclusão é que não há uma representação vetorial de um campo quântico causal da maneira como a gente o vem definindo. É claro que você pode pensar, então define de uma maneira completamente diferente, mas com que critério? Porque você mexe naquilo e você estraga, princípio de decomposição de cluster, você vai estragar o que você viu antes, que foi montado para funcionar. A microcausalidade, você vai estragar toda uma série de exigências que você já sabe que tem que atender.
Então você não tem critério para sair modificando isso aí a esmo para ver se funciona. O que a gente vai fazer, que é o que se faz, né, o que é o que se fez, não sei se propriamente historicamente, essas coisas são mais vão e voltam, né, não são evoluções lineares. O que eu vou fazer é o seguinte, olha só, deixa esses vetores de polarização aí, tá? Eles têm propriedades bastante interessantes aqui, deixa esses caras aí. Aliás, você vai estar vendo outra coisa também, né? Se você acredita num vetor de polarização, dessa vez não é mais vetor, tá? Não é mais vetor. Se ele fosse vetor, o campo também era vetor. Mas assim, se você acredita nessa coisa de polarização que apareceu aqui, não só você tem essa transversalidade, como você tem a componente zero sendo zero. Se esse cara tiver componente zero, o U, aqui está o V, mas o U que o engendra, né, também tem componente zero. Se esse cara tiver componente zero, o campo tem componente zero, porque aqui não está ainda com índice vetorial, mas é claro que a gente gostaria de ler desse cara aqui um aninho isso, trabalhando para isso. Onde aí esse cara aí de fato seria um Mi, esse cara seria um VMI, que a gente já viu que é uma estrela, não é isso? Pode ser uma estrela. Ok? Se esse cara daqui tem essa componente zero, etc, 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 esse cara tem um campo quântico causal, ou seja, uma descrição relativística, sua componente zero igual a zero. Tá ok? Mas além disso, como qualquer campo causal, qualquer um, ele vai obedecer a equação de Klein-Gordon, que para massa zero é só isso aqui. Qualquer um, isso nem precisa demonstrar, se ele segue aquele tipo de proposta, assim, formato, ele obedece, a gente sabe isso de forma cinemática. Então, se eu juntar que a componente zero dele é zero, porque do vetor de polarização é zero e assim por diante, com isso daqui, eu estou mostrando que eu tenho um gauge de radiação aqui. Um calibre de radiação automaticamente satisfeito. Eu tenho a componente zero, ciclo zero e a divergente do campo. A divergente do campo está aqui. Ó. E se o E0 é igual a zero, você tem K escalar o E igual a zero. Okay. Já está nascendo no gauge de radiação. Agora, a gauge aqui seja um mistério. Por que eu estou falando de gauge? Vai ver já por quê. Tá? Mas já está nascendo no gauge de radiação. Então, assim, está tão legal, bacana, que eu vou fazer, não vou abandonar esses caras, vou manter esses caras, vou me perguntar como é que eles se transformam. Vocês não são vetores, eles são o quê? Como é que eles se transformam? A maneira como eles se transformam, o cara vai me dizer como esse cara daqui se transforma, que não é de fato tensorial, mas pouco importa. Se eu souber como esse cara aqui se transforma, a outra pergunta é, dado que eu sei como ele se transforma, como é que eu construo escalares com ele? Certo? Se eu conseguir responder essa pergunta, não importa tanto que ele seja um tensor, que ele não seja um tensor. Mas a gente propõe que ele seja um tensor justamente para construir facilmente escalares a partir daquele objeto. Né? O que a gente quer é a invariância de Lorentz, que a gente quer impor na proposta teórica do modelo para se fazer. Ok? Então vamos lá, vamos pegar esses caras aqui e vamos perguntar como é que eles se transformam. Se a gente consegue responder essa pergunta. Então, como é que é uma transformação geral do grupo de isotropia em cima desses caras, né? Um dado em cima de uma ilha desses caras. Sim. Mas a transformação é do tipo S, como a gente coloca, mini, sei lá, R, S milanga, S milanga de alfabeto, R, lambda, mi, de beta, em cima daqueles caras lá, aqueles gaiatos lá que a gente define. Agora, esse cara daqui, a única coisa que ele faz é multiplicar o fator S materno, S materno, é isso? Certo? Para ler isso. Para ler isso daqui. Certo? O vetor vem multiplicado por S materno. Tá? Aqui. R em cima do vetor é o vetor elevado a S materno. Essa equação mágica particularizada para esse setor do vetor. Ok? Essa aqui acaba se escrevendo S materno, que é um fator, onde eu posso retirar dessa equação aqui, atuar com S em cima desse cara, e aí vai dar aquela matriz lá. Essa matriz aqui inteira, atuando em cima desse cara.
Mas a gente já sabe qual é o resultado da atuação da matriz, é isso que está aqui. Certo? Então vai dar ele mesmo, né? Enfim, vou escrever aqui explicitamente 1 sobre a raiz quadrada daquilo ali, ou seja, alfa mais ou menos beta, 1 mais ou menos i, alfa mais ou menos beta. Certo? Agora eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é elevado a sigma beta, raiz de 2. E esse cara daqui eu posso escrever como sendo o próprio E, 0, 0. Eu posso escrever isso aqui como sendo o próprio E, mi de K sigma, que isso vai estar atuando, que isso é mais mi, raiz de K sigma, não é mi já. Essa contração que já me dá o mi aqui. Vezes, o que mais que aparece aqui? Mais um vetor que tem a seguinte cara. Posso deixar até um raiz de 2 lá, porque esse raiz de 2 já está aqui, né, na definição, né? Ele é definido com raiz de 2, então esse raiz de 2 faz parte aqui. Mais 1 sobre raiz de 2. E aí eu posso botar esse cara daqui para fora, então eu vou escrever alfa mais ou menos i beta. E aqui, como eu botei esse cara para fora, aqui fica 1. Embaixo fica 1 também. Como eu já tirei o vetor mi de K sigma, que é 0, 1, mais ou menos i 0, aqui sobrou 0, 0. Ok? Esse miolo aqui desse cara, eu formava esse vetor aqui, ó. Aqui o miolo, e eu já arranquei daqui. Então, separei dessa forma daqui. Agora, este senhor que aparece aqui, ó, eu posso escrever como sendo o nosso representativo, no momento, dividido por aquele número K, que vem a ser também, se a gente quiser escrever assim, vem a ser o módulo do vetor Kzinho, né, do setor vetorial. Tá certo? O componente 0 me dá um módulo para que o K2 seja 0. Okay? Esse alfa mais ou menos i beta, eu posso lembrar aqui, pelo menos aqui nas contas que a gente está fazendo, nas conversões que a gente está fazendo, o mais i corresponde ao sigma mais 1. O menos i corresponde ao sigma menos 1. Então eu posso escrever esse mais menos i beta como sendo simplesmente alfa mais i sigma beta. Ok? Então vamos escrever assim. Esse aqui vai dar. Tanto faz caminho. Ok? Daqui a maneira como esse cara se transforma perante um grupo de isotropia com um elemento geral. Tá certo? Aquilo ali de alfabeto interno. Nota, tem um termo homogêneo. Certo? Tem um termo homogêneo. Esse termo não volta nele. Você não se escreve em termo. É isso, basicamente, que está atrapalhando o caráter tensorial desse objeto. Mas, enfim, se transforma assim, esse aqui de K sigma. Então, agora, como a gente não pode parar nele, né, a gente, para escrever o campo, a gente precisa desse cara daqui, ó, de P sigma, um P genérico, P para ser integrado ali e tal. A gente vai usar essa relação aqui agora para tentar escrever esse objeto daqui no lugar lá do campo. Para saber como é que esse campo se transforma perante uma transformação genérica dos blocos. Bom, é mi de P sigma, então vamos lá. Usando aquela relação, é mi de P sigma. L mini de P é N de K sigma, mas a gente pode escrever isso. Deixa eu ver como é que tá. Vou só repetir por enquanto. L mini de P N de K sigma.
posso perguntar como é que é a transformação desse cara. Então eu vou escrever como lambda mi alfa é alfa de P sigma. Então tem um lambda aqui na frente, coloquei um lambda na frente dessa relação aqui. Então a gente vai ter do lado direito lambda L, vou botar essas duas coisas sérias, o L de P. Eu vou, veja que eu escrevi um índice para cada um, botar no índice de lados do produto, ok? L de K e C. Agora, como eu quero, eu sei como é que esse cara se transforma com a orientação do grupo de isotropia, isso que a gente acabou de obter, então eu vou montar o grupo de isotropia, vou forçar a aparição do grupo de isotropia. Então eu vou colocar aqui ó, uma identidade, eu vou colocar L de lambda P, L a menos 1 de lambda P. Ok? Vou colocar essa identidade aqui, coisa inversa. Isso vai dar lambda mi alfa é alfa P sigma igual a L de lambda P, e aí vai ficar L a menos 1 de lambda P, portanto, nada, tá certo? E o que já tinha aqui, lambda L de P. Isso tudo aqui, mi L de K sigma. Só que isso que aparece aqui, por definição, é um elemento do grupo. É isso. Elemento do lambda P. O lambda de P. O que significa que isso, atuando nisso daqui, eu sei como é. Está escrito ali, então agora eu vou guardar aquela expressão aqui. Ok? Depois eu vou colocar um lambda menos 1 aqui na frente para limpar, né, o meu objeto de polarização, o vetor, escrito completamente em termos do L de K sigma. Esse cara daqui a gente sabe quem é, mas eu estou insistindo em manter os caras que eu achei. Ok? Então vai ficar lambda mi alfa é alfa P sigma igual L de lambda P atuando naquilo que a gente achou, E sigma θ, né? O que mais que a gente achou ali é, vou botar os índices, vamos botar a lambda mi ali, né? Vou botar aqui mi, P elevado a sigma θ e mi acima mais alfa mais sigma θ mais 2 mal de K caminho. Isso que a gente achou lá, né, da atuação de entropia em cima do E exatamente o que eu disse. Então tem um L de lambda P em cima dessa atuação aqui. Então vamos atuar, né? Eu posso tirar esse fator aqui, colocar aqui na frente. Aqui eu tenho L de lambda P em cima de L de K sigma. Isso é isso aqui, ó. Vamos só dar o L de lambda P. Isso? Isso. Essa primeira atuação aqui, ó, me dá o L de lambda P e sigma. Eu vou usar aqui indistintamente essa notação ou essa daqui, que aqui o Einstein usa P incisinho lambda, que é o P transformado, de fato, é a mesma coisa. Ok? Mais, isso aqui são números também, mais I sigma beta, raiz de 2 modos de K, e L de lambda P em cima do K, o busto padrão lambda P em cima do K é lambda P. Okay? Então aqui aparece também lambda P em cima, pode ser em cima, né? Aqui vai ser lambda P. Então lambda B alfa.
o lambda P, resulta da atuação desse cara em cima desse cara aqui. Então, esse é o lambda em alfa. É alfa de P sim. Eu não vou chamar de alfa, não, vou chamar de beta. Vamos gerar confusão. Ok? Agora só falta limpar esse cara, então eu vou multiplicar aqui por lambda menos 1 de, sei lá, rho mi, certo, à esquerda. Aqui eu tenho lambda já em mi alfa, é alfa de P sigma. Estou multiplicando a esquerda aqui, então aqui eu vou obter delta de rho alfa, ok? Vai ficar aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vai ficar E sigma θ, abre, aí eu vou ter lambda menos 1 rho mi em cima do mi, deixar isso indicado exatamente assim. Mi em cima do mi, de lambda P sigma, mais, deixa eu tirar esse cara daqui, já decorou a linha dele, mais alfa mais I sigma θ, 2 mais K. E aí esse lambda, e com esse lambda menos 1, também vou usar, isso dá lambda a menos 1, ou lambda mi beta, beta. Esse cara também vai dar um delta rho beta. Esse cara pode vender. Okay. Então, bom, já descobrimos. Aqui seria o erro, né, de P sigma. Vou botar um nome mais simpático, que é mi mesmo. Tá lá. Então, se trocando agora rho para mi, e onde tiver mi, a gente dá um outro nome qualquer. Certo? Então, mi, sei lá, vai para mi, por exemplo. Então, na expressão final, vou botar aqui mi de P sigma é igual a elevado a I sigma θ lambda a menos 1 mi, essa troca que a gente fez aqui, m de lambda P sigma mais alfa mais I sigma θ menos 2 menos K P, que deveria ser rho mi. Ok? Então é assim que esse bichinho aqui se transforma, se relaciona. Aqui é o P, aqui é ele transformado, lambda P. E tem um terminologia aqui. Certo? Já tinha, evidentemente, no ia desaparecer. Então agora é batalha em cima do campo. A gente já sabe como é que é a expressão desse cara. O que a gente tem que fazer é fazer o a mi e o a menos 1, com tudo que vem junto da transformação desse cara e desse cara, né, no espaço livre, e depois arrumar isso aí para ver como é que o campo a mi se transforma, o que sai dele. Ok? Vou fazer essa conta sem que nós soframos muito. Está fazendo aqui é o U, o zero também, vamos lá. U de lambda, A mi de X, U de lambda, certo? Então, primeiro passo, fazer o U a menos 1, isso aqui está definido aqui no espaço livre, atuando em cima desse cara e atuando em cima desse cara. E aí, já sai a cara desse cara. Então, isso vai ficar U sobre 2 elevado a 2 meios, somatório em cima, integrado de 3P, capa, o L, mi de P sigma. No lugar desse A, a gente escreve raiz
de lambda P0 sobre P0, o que tinha mais? É elevado a menos I sigma θ, que é o operador de inflação, complexo conjugado da relação que a gente achou originariamente, A de lambda P sigma é elevado a I de escala X. Ok? Mas isso é uma normalização mesmo. Então, na verdade, a gente poderia colocar ele aqui dentro, para fora. Eu vou fazer mais, eu vou absorver esse fator de normalização aqui nessa constante K. Vou absorver o mesmo fator de normalização na constante K. Tá? Para definir essa constante K de tal forma que a gente não se preocupe com isso. Mais uma vez, é um fator de normalização. Ok? Não é um operador, é um número. O fator de normalização é a função de onda. Eu sempre tenho uma liberdade de redefinir uma função de onda menos de um número tal como ela sai. Não posso fazer isso. Ok? Então, isso aqui fica mais lambda. Eu teria aqui o U, seria o VI, mas a gente já descobriu que eu posso escolher esse cara como sendo o estrela, não é isso? Atrás, aqui, o estrela. E aí teria a transformação do Haddad. Alguma coisa não. Seria mais uma vez o mesmo fator de normalização, que vai desaparecer na próxima linha, certo? É elevado a I